Salmo de número 77. Salmo 77, eu quero ler os versos de 1 a 10 e orar mais uma vez. Diz assim: eleva a Deus a minha alma, eleva a Deus a minha voz, e clamo, eleva a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu espírito, o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não se torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu: isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, inclusive por estes versos, ó Deus, tão tristes. Obrigado porque eles compõem a vontade do Senhor revelada. Obrigado porque, ó Deus, eles são parte da tua vontade, do teu querer, do teu desejo. Ó Deus, obrigado porque estes versos fazem parte das Escrituras Sagradas e são para nós fonte de exortação, fonte de incômodo, fonte de consolo, fonte de esperança, fonte de reconhecer a tristeza, a fraqueza humana e reconhecer também a tua grandeza. Obrigado por estes versos, ó Deus, que são tão ricos, que são tão próximos de nós, que são tão como muitos dos nossos momentos nesta vida. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque isso também demonstra proximidade, empatia, identificação. Obrigado por isso. Obrigado porque o Senhor mostra para nós que o Senhor sabe o que estamos passando e se põe ao nosso lado. Louvado seja o teu nome. Nós agradecemos, clamando que o teu Santo Espírito nos faça aprender e ao mesmo tempo, ó Deus, ser consolado e reconhecer a tua presença. Nós oramos assim, nós pedimos que nos dê entendimento da tua palavra em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, esse salmo, eu gosto muito dele. Ele é chamado Salmo de Lamento. Por que será? Porque o salmista lamenta. Porque ele se põe a expor o seu coração diante de Deus. Por isso é chamado Salmo de Lamento. E ele tem um coração totalmente aberto aqui diante de Deus, exposto, transparente. E curiosamente, esse coração aberto, exposto, transparente, ele não está ainda que crente. E o salmista era crente, Asaf. Ainda que crente, este salmista, ele mostra dor no seu coração. Ele mostra tristeza. Ele mostra lamento. Eu não sei quantos de vocês se identificam neste momento com essas palavras do salmista.
Talvez você não se identifique agora, talvez você já tenha se identificado um dia, talvez você vai se identificar ainda, ou talvez em breve. Na verdade, creio que com certeza você se identificará em algum momento. Porque a nossa vida é assim, hoje. Nossa vida ela é cheia de momentos de profunda alegria e júbilo, mas também momentos de impacto, de tristeza, de dor. E o salmista aqui está vivendo um desses. Os versos de 1 a 3 mostra o coração dele aqui dizendo: eu elevo a Deus, eu levanto a minha voz a Deus, eu falo com Deus, eu clamo a Deus, eu elevo a minha voz diante dele, clamando para que ele me atenda. Senhor, ouve a minha oração, responde a minha oração. No dia da minha angústia, eu procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Eu chego diante de Deus quando o meu coração está apertado. Não sei se você já sentiu isso. Eu acredito que sim. Acredito que todos nós já. Aquele momento onde o coração está apertado, onde você sente aquela angústia, aquela vontade de correr, de sumir, de desaparecer. E ele diz, naquele momento eu procuro o Senhor, eu oro, eu busco ao Senhor incessantemente, seja de dia ou seja de noite, elas não se cansam, a minha alma não consegue achar consolo sozinha. Eu estou ali, buscando o Senhor, clamando, pedindo. Versículo 3. Eu lembro-me de Deus e passo a gemer. Nesse momento de angústia, eu lembro de Deus. E ao invés disso me fazer transbordar de alegria, eu passo a gemer de dor. Medito, penso, fico lá imaginando, pensando, lembrando de Deus. E me desfalece o espírito. Fico abatido. Fico desanimado. Fico derrubado. Eu não sei se você consegue se imaginar no lugar do salmista. Na sua casa, no seu quarto, triste, chorando, sem achar consolo, as situações ao redor difíceis. E ele lá, entristecido. Se ele fosse no médico hoje, com certeza ele seria diagnosticado depressivo. Ele estava lá, triste. Versículo 4. Eu não consigo pregar os olhos, não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou que nem consigo falar. O meu coração está apertado, eu não consigo dormir. E eu não consigo falar também. Estou profundamente afligido. Versículo 5. Então eu começo a pensar em coisas, né? Nossa mente é assim. Penso nos dias de outrora, penso nos dias passados, penso em outros anos, em outros meses. E eu trago à lembrança esses anos, eu fico lembrando deles, esses anos passados. E aí, diante disso, diante desses anos passados de glória, de alegria, de noite, o meu íntimo, lá no fundo do meu ser, eu começo a fazer perguntas. Eu começo a questionar. O meu espírito começa a desejar respostas. E ele começa a se remover lá dentro, chacoalhar lá dentro, porque eu quero respostas. Eu fico inquieto, sem saber. E curiosamente, nos versos de 7 a 10, 7 a 9, na verdade, ele expõe algumas dessas perguntas que inquietavam o coração dele. Ele põe para fora algumas dessas perguntas que inquietavam o coração dele. Vejam só. Versículo 7. Rejeita o Senhor para sempre?
o Senhor vai continuar me rejeitando e vai rejeitar para sempre? Eu clamo, eu peço, eu rogo e nada acontece. O Senhor vai continuar me rejeitando para sempre? Será que o Senhor não voltará a ser propício, quer dizer, a vir em meu favor? Será que eu vou viver angustiado assim e Deus nunca mais virá na minha direção e será bondoso para comigo? Versículo 8. A graça do Senhor acabou? Ela não está mais em ação? Cessou? A graça de Deus. Será que as promessas de Deus já venceram? Tinha prazo de validade, caducou, acabou. Não tem mais. Venceu. Versículo 9. Será que Deus esqueceu de ser bondoso? De agir com bondade? Será que Deus se esqueceu? Ou, na sua ira, Ele está segurando a misericórdia. Deus está tão irado, então será que Ele está tão irado que Ele não quer ser misericordioso para comigo e me deixando em sofrimento? Aí o versículo 10, ele faz um resuminho. Ele diz assim: então eu disse, isto é a minha aflição. Deus, a mão de Deus poderosa, não age mais aqui. Mudou-se a destra do Altíssimo. A mão poderosa de Deus não age mais na minha vida. Eu não sei se você já chegou a um ponto de tristeza, de medo, de ansiedade, onde você começa a se questionar e você tem medo de fazer perguntas diante de Deus. E algumas perguntas que talvez soam como blasfêmia. Mas ele demonstra nessa oração, nesses primeiros 10 versículos, pelo menos ele demonstra um coração diante de Deus totalmente exposto, sem reservas, sem aquelas formalidades, sem aquelas palavras bonitas, sem aqueles enfeites que adornam a nossa oração. Quando a gente fala aquela oração repetida, formulada, que a gente ora sempre. Não, uma oração onde ele põe realmente o coração dele totalmente aberto diante de Deus. E ele lamenta. Irmãos, existe aqui uma diferença entre lamento e reclamação. Lamento, ele reconhece a dor. E ele expõe isso diante de Deus. E ele fala para Deus o que ele está sentindo de verdade. E curiosamente, esses versos nos mostram que a gente deve fazer isso. Ter a disposição de não tentar ser falso diante de Deus, de se maquiar diante de Deus, nós precisamos fazer orações que de fato nos expõem diante de Deus. Diante de Deus. Que a gente acha que pode inclusive orar de forma que Deus não sabe tudo. Mas ele não, ele se abre, ele se expõe, ele fala com Deus. Ele coloca o seu coração diante de Deus. Sabe o que é melhor nesses primeiros 10 versículos, irmãos? O melhor é que o Salmo não acaba aí. O melhor é que as situações acontecem, as situações são difíceis para todo mundo nesta vida. Existem e haverão, e há para alguns, situações que são difíceis para cada um de nós nesta vida. E se o salmista parasse aqui, tudo bem, a gente aprenderia bastante coisa, né?
Mas pensaríamos, puxa vida, que deprimido, né? Que depressão, que fim, e agora? Mas ele não para aí, e ele vai continuar falando algumas coisas acerca de Deus, e isso é importante. Mas é bem curioso que ele começa, ele diz assim, eu elevo, né? Eu me achego diante de Deus, eu me lembro de algumas coisas, e eu falo. Foi o que ele fez aqui na oração dele. Eu chego diante de Deus, procuro o Senhor, eu me lembro de algumas coisas e eu falo isso para Deus. Eu converso com Deus. Eu me relaciono com Deus. E o salmista faz isso aqui. Agora, dos versos de 11 em diante, até o 20, eu acredito que a gente pode aprender muita coisa nesses versos. Mas principalmente aquilo em que o salmista se agarra para sair dessa tristeza toda. Vamos ler os versos de 11 a 20. Então nós paramos que a destra do Altíssimo mudou-se. Versículo 11 diz assim: eu recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água. Houve trovões no espaço, também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. O ribombar do teu trovão ecoou na redondeza. Os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. O teu povo tu o conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e Arão. Irmãos, o salmista, ele, diante do momento difícil na vida, ele estava angustiado assim, não era por nada. Ele estava angustiado assim porque o coração dele estava vendo situações ao redor que estavam difíceis e que ele não tinha resposta. Onde ele não sabia o que fazer. Isso fazia com que o coração dele se angustiasse, se apertasse, se afligisse. Só que ele, ao invés de deixar as circunstâncias abaterem ele, e ele ficar desanimado como ele estava, ele realmente orou sinceramente a Deus, colocando o seu coração entristecido. Mas ao invés dele simplesmente parar ali e desistir e falar, eu cansei dessa vida, eu cansei disso, e começar a olhar em volta e pensar, puxa vida, olha só os incrédulos, que eles não temem a Deus, eles fazem o que querem e eles vão bem. Ao invés disso, não, ele disse, não, peraí, eu preciso relembrar algumas coisas. O versículo 11 começa exatamente com isso. Eu recordo algumas coisas. E sabe o que ele recorda? O que ele lembra? Ele lembra de Deus, irmãos. Ele lembra dos feitos de Deus. Ele lembra que Deus fez maravilhas. Ele reconhece que Deus fez maravilhas. Versículo 12. Eu penso, eu medito, eu considero sobre as obras de Deus e vejo o que Ele fez. E falo que Deus, que ser que existe nessa terra é tão grande como o nosso Deus. Só lembrando, só percebendo, só relembrando coisas da antiguidade, coisas do passado. Versículo 14. Tu és o Deus que opera as maravilhas entre os povos. O seu poder está nítido perante os olhos dos povos todos. Irmãos, a primeira coisa que o salmista faz diante da dor, diante do sofrimento, é reconhecer que Deus, Ele é bondoso.
além de poderoso. A gente vai falar mais sobre o poderoso, mas ele é bondoso. Deus é bom, nós precisamos lembrar disso. Nós nos esquecemos que Deus é bom. No meio do sofrimento, principalmente, nós nos esquecemos que Deus, ele se alegra em nos dar coisas boas. Ele é bom. Ele é bondoso. E uma das coisas que consola o coração do salmista é lembrar disso. Irmãos, até aqui, nenhuma situação mudou. As circunstâncias continuam iguais, ele continua na mesma dificuldade que ele estava, não teve nenhuma mudança na vida dele. Se estava difícil, continuava difícil. Sabe o que mudou? A perspectiva. Como ele olha para a mesma situação. E sabe como ele olha? Ele olha assim: Deus, o Senhor, faz e fez maravilhas. O Senhor é bom. O Senhor dá a nós aquilo que é bom. Algumas vezes, aquilo que é bom não alegra tanto o nosso coração. Mas Deus, o Senhor é bom e nos dá aquilo que é bom. O Senhor deseja fazer isso, o Senhor anseia por fazer isso. Isso alegra o coração do salmista. Isso ajuda ele a se levantar. Pensar na bondade de Deus. Você consegue tentar fazer um exercício aí na sua mente? Lembrar, pensar em coisas, em fatos, em histórias, em circunstâncias onde você lembra que Deus é bom. Exercita aí um pouco. Na sua vida, na vida de pessoas, na vida de gerações antes de você, talvez. Ou na vida de muitos anos antes de você existir. Coisas que Deus fez que demonstram a sua bondade. Você consegue trazer pelo menos uma coisa à sua mente? Se não, irmãos, nós precisamos exercitar mais isso. Exercitar, ver a bondade, lembrar da bondade de Deus no mundo. Deus é bom e Ele está agindo neste mundo. Agiu no passado, age hoje e vai agir no futuro. Deus é bom. Deus é bondoso. Se você lembra de algum, tenta trazer mais outros à sua mente. Mas ele não para só na bondade de Deus e nas maravilhas que Deus faz, reconhecidas maravilhas que Deus faz. No versículo 15, ele diz assim: com teu braço, Deus, com teu braço, remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Senhor, com teu braço o Senhor salvou o teu povo. O Senhor resgatou o seu povo. Com sua mão, com sua força, com seu braço. Sabe o que ele lembra, irmãos? Ele lembra que Deus, Ele é Salvador. Ele deseja salvar. Ele se alegra com a salvação. Ele se alegra com a sua salvação. Deus te salvou. Ele te remiu, Ele te resgatou. Deus é esse Deus resgatador, salvador, que você conhece. E o salmista aqui neste instante, sabe o que ele lembra? Ele lembra da história de Jacó e de José. Ele lembra do povo de Israel muitas gerações antes da dele. E ele diz: o Senhor resgatou o seu povo lá. O Senhor é o Salvador. Por que ele faz essa ponte? Porque ele diz assim: eu posso estar passando por esse abismo tremendo que eu estou agora, por esse momento de tristeza, de dor, de dificuldade, mas o Senhor ainda é o Salvador. Deus não mudou. Ele salva, Ele resgata, Ele liberta.
trazer a consciência de que Deus é o Salvador, ajuda o salmista, ajuda o servo de Deus, ajuda você, me ajuda. No momento de dificuldade, de dor, de aperto, de angústia, de ansiedade, de medo, a se levantar. Só que a gente tem que trazer isso para perto. Você tem que se lembrar do dia da tua salvação. Você tem que se lembrar um pouquinho de quem você era e para onde você estava indo. E aí, o que Deus fez na sua direção. Você precisa se lembrar na vida de irmãos seus, para onde estavam caminhando e o que Deus fez para resgatá-los. Irmãos, você precisa se lembrar do Evangelho, que toda a humanidade estava condenada rumo ao inferno. E isso era justo. Mas Deus enviou o seu único filho para que pudesse nos salvar. Ele é esse Salvador que anseia, que deseja resgatar. Que fez isso por você. Que fez isso por mim. Que fez isso pela pessoa aí que está do seu lado, que está atrás de você. E de tantos outros. Deus é bom. Deus é Salvador. Nos versículos 16 até 19, ele vai lembrar de uma situação. Uma situação onde Deus resgatou o povo. Uma situação que envolvia água. Versículo 16. Viram-te as águas, ó Deus. As águas te viram e temeram. Até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água. Houve trovões nos espaços. Também as tuas setas cruzaram de uma parte para outra. O ribombar do teu trovão ecoou na redondeza. Os relâmpagos alumiaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho. As tuas veredas pelas grandes águas. E não se descobrem os teus vestígios. Aqui especificamente, irmãos, ele está falando de quando Deus abriu o mar para o povo passar. O povo estava fugindo de um exército que queria matá-lo. E ele chega diante do mar. Na frente o mar, atrás um exército furioso. E Deus simplesmente diz, continua andando. E o que ele faz? Ele abre o mar de tal forma que aquele povo inteiro passou a pé seco através do mar. E quando chegou do outro lado, Deus fechou o mar, levando o exército que seguia, que perseguia o povo. Então Deus mostrou aqui o seu poder. Deus mostrou aqui a sua força. Eu não sei se você, olhando para essa questão das águas, dos trovões, eu não sei se você lembra de outras histórias. Por exemplo, o próprio dilúvio. Eu leio essas expressões aqui, Deus comandando as águas, os abismos, as nuvens, os trovões. Deus fazendo. Eu lembro de outra situação onde estão os discípulos lá no mar e o mar começa a se revoltar e vai virar o barco e Jesus está ali dormindo. De repente Jesus levanta e manda parar. E diz o texto que fez-se bonança. Quer dizer, ficou tudo em paz. O que esses versos nos mostram, como Deus libertou o seu povo? Esses versos nos mostram que Deus tem poder, controla. Na sua mão está o poder sobre todas as coisas, inclusive sobre tudo aquilo que como é que chama? Inanimado, né? Que não tem vida, inclusive sobre a chuva, sobre os rios, sobre o mar. Deus tem controle sobre todas estas coisas. Então, o salmista aqui, ele reconhece o grande poder e domínio de Deus sobre todas as coisas.
O grande poder de Deus e o domínio de Deus sobre todas as coisas. E isso ajuda o salmista, isso ajuda esse servo de Deus, esse crente no Senhor Jesus Cristo, triste, a se levantar. Eu creio nesse Deus. Eu sei que Ele é assim. Eu lembro de coisas que Ele fez. Eu lembro de coisas que Ele controlou, que Ele fez, que Ele domina. Eu lembro. Irmãos, a gente precisa trazer isso à mente mais. Precisamos trazer à mente que Deus, Ele é bom. Deus, Ele é bom. Deus, Ele salva e se alegra em salvar. E Deus, Ele é poderoso, domina sobre todas as coisas. É interessante que no versículo 19, ele fala um pouquinho sobre a travessia do povo pelo mar. E ele diz: pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. É interessante, porque ele diz assim: o caminho de Deus foi através do mar. Deus conduziu o seu povo através do mar, das águas impetuosas, violentas, que não se pode conter com a mão, simplesmente assim. E diz que o caminhar de Deus foi por ali. Deus guiou, mas ninguém viu as pegadas de Deus. Apesar de ter sido Deus que fez. E isso é uma tremenda resposta de confiança no poder de Deus. Ainda que em meio a circunstâncias difíceis eu não veja Deus, Ele está conduzindo. Ele é poderoso para fazer isso. E no versículo 20, ele diz: o teu povo, tu o conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e Arão. Irmãos, ele deixa claro aqui que Deus está à frente, conduzindo, mostrando o caminho. Deus é o guia. Deus é o guia. Deus, Ele próprio, guia o seu povo. O teu povo, tu o conduziste como um rebanho, levando, conduzindo, mostrando o caminho, protegendo, dirigindo, alimentando, levando para um lugar melhor. Mesmo passando por momentos difíceis, Ele está conduzindo. E Ele usa várias formas para nos conduzir. Aqui no caso, Ele disse Moisés e Arão. Mas as circunstâncias da nossa vida podem estar sendo e devem estar sendo usadas por Deus para te conduzir no caminho que Ele quer que você ande. Que é o caminho dele. Que é o caminho próximo dele. Irmãos, diante da dor, diante das circunstâncias difíceis, eu preciso lembrar que Deus é bom e quer fazer o bem. Eu preciso lembrar que Deus é salvador e Ele me salvou. Eu preciso lembrar que Deus é poderoso e tem o controle, o domínio sobre todas as coisas. Eu preciso lembrar que Deus está me guiando. Ele se interessa pessoalmente pela minha vida. Ele se interessa pessoalmente pela sua vida. Agora, eu pergunto para você, se Deus é poderoso para fazer o que Ele quiser, tem domínio sobre todas as coisas, se Ele quer fazer o bem para a sua vida e te salvar e está te guiando, o salmista tem que levantar, se agarrar em Deus e sair do desespero. Aí a pergunta é, se Deus é tudo isso, talvez o salmista fez essa mesma pergunta, e talvez você faça a mesma pergunta, então se Deus é tudo isso, por que é que eu não vejo que está tudo bem ao meu redor? Por que é que eu continuo numa circunstância difícil da minha vida? Irmão, sabe por quê?
justamente porque Deus é bom. E por Ele ser bom, Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Melhor do que você. Melhor do que eu. Irmãos, a gente ainda continua vivendo essas circunstâncias justamente porque Deus, Ele quer salvar. E muitas vezes Ele nos permite viver em situações e circunstâncias para nos resgatar da luta, da fraqueza que nós vivemos. Justamente porque Deus é poderoso e tem o domínio sobre todas as coisas, Ele nos permite viver naquelas circunstâncias porque Ele sabe que aquilo produzirá o bem. E justamente porque Deus está nos guiando, é que Ele nos permite passar pelas circunstâncias muitas vezes difíceis. Porque Deus está mais preocupado, irmãos, com a nossa alma. Ele está mais preocupado com como eu estou diante dEle e perto dEle. Ele não está tão preocupado se você está resfriado, ou se você está rico ou pobre, ou se você tem casa própria ou carro para andar. Deus usa todas essas coisas. Carro, casa, saúde, enfermidade. Para nos aproximar dEle. Para que a nossa alma o busque. Para que a nossa alma deseje por Deus. Por isso Deus é bom. Ele quer o melhor para nós. E sabe o que é o melhor para nós? Ele mesmo. Então muitas vezes as circunstâncias não vão mudar. Mas Deus diz, olha, eu sou Deus, eu estou aqui. Eu estou aqui. Se agarre em mim. Vem para mim. Vem na minha direção. Deixa eu te moldar. Deixa eu te guiar. Deixa eu trabalhar na sua vida. Então, diante das circunstâncias da sua vida, elas continuam sendo difíceis, irmãos. Os primeiros 10 versículos ainda estão aqui. Porque passamos e passaremos por momentos difíceis na vida. Momentos de dor. Momentos de dificuldade. Agora, não se afunde nisso e ignore Deus. Muito pelo contrário. Lembra de Deus. Ele está dizendo, eu estou aqui, eu quero isso, eu quero te caminhar, eu quero te conduzir. Eu sou poderoso, eu sou bom, eu te salvei, eu te salvo a cada dia. Eu quero te dirigir, eu quero te direcionar, eu quero te orientar. Eu quero que você veja por onde eu quero que você ande. E desfrute da minha presença. Isso é ótimo. Melhor do que qualquer coisa que você está pedindo aí na sua oração, talvez. E é até bom para a gente aprender um pouco sobre orar. Né? Nós precisamos orar mais pela nossa alma e menos pelas coisas exteriores. Deus diz que nós podemos fazer isso e devemos. Então eu devo orar sim pela minha enfermidade, pela enfermidade do irmão, pela dificuldade que alguém está passando, seja ela financeira ou luta, ou o que quer que seja. Eu devo orar por isso. Deus diz que eu devo orar por isso. Mas me parece que muitas vezes nós dedicamos 90% das nossas orações nisso. E não dedicamos tempo de fato orando pela nossa alma, para que Deus a molde, para que Deus a conserte, a lapide, atire arestas, lixe, deixe bonitinho, sem ferpa. Deixa lá, ajeitadinho, pintadinho, bonitinho, pela nossa alma. Para que a gente consiga ser mais parecido com Jesus Cristo neste mundo. Para que a gente, enquanto viver, enquanto andar, enquanto conversar com as pessoas, enquanto trabalhar, enquanto estudar, a gente consiga ter atitudes mais parecidas com aquelas que Jesus teve, ou teria, se estivesse no mesmo lugar. Mas aqui agora a palavra é para pensarmos acerca de Deus, quem Ele é, o que eu sei dEle, o que eu lembro dEle, e como isso tem que mudar a minha perspectiva, ainda que a situação não mude. Irmãos, Deus quer moldar você.
Deus quer me moldar. Deus quer nos fazer mais próximos daquele que era o ideal, Jesus Cristo. Então Ele está usando muitas coisas para que isso aconteça. Ele está usando pessoas, circunstâncias, boas e ruins, pessoas boas e ruins, seja lá o que for. Às vezes Ele está te dando muitos bens para que Ele molde o seu caráter, ou às vezes Ele está te dando quase nenhum bem para que Ele molde o seu caráter. Deus está. Ele é dono de tudo isso aqui. E Ele está preocupado com a sua vida. E não se você vai ser um camarada de sucesso. Vai ter muitas coisas, será aclamado, será reconhecido. Quando as pessoas passarem por você e disserem, puxa vida, olha como aquele cara passou por mim, como ele é importante. Não é isso que Deus quer. Deus quer que as pessoas passem por você e digam assim, puxa vida, como esse cara é bom. Como esse camarada é... Me lembra alguém. Me lembra alguém. Ele é bondoso, ele é altruísta, ele é doador. Me parece com alguém. O próprio Jesus Cristo. Então que seja assim. A nossa vida seja assim.